W com origem na extremidade de V. O vetor V mais W é representado pelo segmento orientado de origem em V e extremidade em W. Muito bem, lá na biblioteca nós temos vários livros de geometria analítica, vão ter aí as informações de vetores e de álgebra linear. Eu sugiro que vocês não demorem muito, vão lá, peguem alguns livros, né, baixem na internet quando vocês encontrarem, aqui no seu computador, para vocês poderem estar sempre estudando. Tá? E, infelizmente, nesse semestre, eu vou tentar facilitar o máximo possível a interpretação. Às vezes o texto é meio carregado, muito técnico. Tá? Aqui na sala eu tento fazer a interpretação, mas quando vocês estiverem estudando, vocês vão ter que se virar lá com esses textos. Tá bom? Então é importante começar agora. Quem larga para pegar livro, essas coisas, quando está chegando muito perto da prova, fica meio enrolado. Então, olha, parece tão complexo, mas é bom que ele está explicadinho direitinho. Vamos supor que isso aqui seja V. Vamos supor que isso aqui seja W. Então eu tenho o vetor V mais W. O que eu quero? Eu quero, tenho o vetor V e o vetor W. Eu quero V mais W. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o V. Olha lá. Tomemos o segmento que representa V. Agora eu vou pegar o segmento que representa W e vou começar a desenhar ele na extremidade de quem? De V. Qual que é a extremidade? É onde está a setinha. Então ali eu desenhei quem? W. E agora, quem é V mais W? O V mais W é o segmento que tem origem na origem de V e extremidade na extremidade de W. Então esse cara aqui, ó. Esse cara é V mais W. Então, é bem simples. Professor, tem outra maneira de eu chegar ao mesmo resultado? Eu poderia também fazer assim. Colocar aqui. Vai ficar muito certinho, então eu estou fazendo a mão. Aqui V. Eu poderia pegar o W e posso deslocar ele aqui aonde eu quiser no plano. Eu posso? Desde que eu não mude a direção, nem o sentido, nem o tamanho. Se eu pegar ele aqui, em vez de colocar na ponta, colocar aqui no início também, aqui está o W. Tudo bem. Agora, como que eu vou fazer para chegar no V mais W? Aí é tranquilo. A partir da extremidade de V, você vai traçar um pontilhado, né, paralelo a W. Então, assim. A partir da extremidade de W, eu vou traçar um pontilhado paralelo a V. Muito bem. Aqui foi aonde os dois pontilhados se uniram, correto? Então, eu começo daqui até ali. E isso é V mais W. Ficou parecido, né? Tirando um pouquinho de inclinação, é a mesma resposta. Correto? Então eu posso fazer dessas duas maneiras. Poderia também ter deslocado o V. Colocado o V lá e fazer a mesma coisa e achar o V mais W do mesmo jeito. Correto? Alguma pergunta até aqui? É a segunda maneira aí, por exemplo, dá para calcular todos os vetores só usando a primeira maneira ou vai ter algum vetor da segunda maneira? Não, tanto faz. Escolhe. É muito interessante que às vezes vai ter exercício, por exemplo, eu até acho que tem um exercício que eu, em vez de dar só 2 vetores, eu dou 6 vetores para somar. Aí você vai usando da primeira maneira, que é muito interessante, você pega a régua, né? Vai colocando um ali, o outro, vai indo, no último chega e bate aqui, ó. O final do último volta no início. Isso significa que a soma de todos é 0. Porque a extremidade do último coincidiu com o início do primeiro. Então significa que eles se anularam. Tá? É interessante a gente observar isso aqui. Né? No caso de vocês não têm disciplina de física, né? Mas lá no ensino médio a gente estudou muito a física. A gente podia falar assim, que aqui existe um objeto.
E aqui o V é um trator que tem força tal e W é um outro trator que tem força tal. Percebemos que V tem uma força maior que W. Se um puxar naquela direção e o outro puxar nessa direção, aonde que o meu peso vai ir? Então, se começar a puxar para lá e puxar para cá, esse peso aqui vai deslocar nesse sentido. Correto? Muito interessante isso, né? Que ele fala na parte do deslocamento de alguns objetos. Tá bom? E isso quando, no exemplo que eu falei com ele, se eu tivesse vários vetores, né? Que somados estão se anulando, significaria que eu teria um vetor para cá, outro para cá, outro para cá, e na hora que todo mundo começasse a puxar, o que ia acontecer com o objeto? Ia ficar parado. Porque as forças que estavam puxando iriam se anular. Ok? Beleza? Mais alguma pergunta? Tudo bem. Copie os desenhos aí, então.